Afinal, o que há de errado com o meu filho? Esta foi a pergunta que eu recebi essa semana da Patrícia. E eu vou responder aqui neste vídeo. Meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu ajudo pais a fazerem as pazes com o TDAH dos seus filhos. O que há de errado com uma criança que tem TDAH? Esta mãe, ela fez essa pergunta e só para eu contextualizar, essa pergunta, ela já está investigando a possibilidade do diagnóstico do TDAH no seu filho e ela tá muito perdida, muito desesperada, sem saber o que fazer, sem saber por onde começar. E isso é muito comum. Eu acredito que você, no início de todo esse processo da descoberta do TDAH, você também passou por isso. E esse desespero, ele é esperado e ele é bem-vindo também. É necessário que você passe por algumas fases até que você realmente aceite o TDAH e comece então a mudar algumas coisas, né? Mudar esse cenário, essa realidade. E aí esta mãe, ela me fez essa pergunta: afinal, o que há de errado com o meu filho? E aí eu quero dizer que, Patrícia, não há nada de errado, mas existem muitas coisas diferentes acontecendo no cérebro do seu filho. Uma criança que tem TDAH, ela não é deficiente, ela não é defeituosa. O cérebro da criança está em perfeito estado, tá tudo lá, não tá faltando nenhuma parte, nenhuma função. Todas as funções cognitivas, todas as funções necessárias para o desenvolvimento saudável, todas essas funções, elas estão lá, presentes no cérebro da criança com TDAH. Porém, algumas funções, algumas áreas têm um certo atraso na sua maturação. A gente precisa pensar que um bebê, quando nasce, ele já nasce com a mão perfeitinha, com o bracinho, com a perninha, com o pezinho, com o olho, com a orelha, com o nariz, com a boca, enfim. Mas o cérebro do bebê, na verdade, ele está em desenvolvimento. O bebê, ele nasce com um cérebro, obviamente, mas não com um cérebro na sua capacidade plena. Se você pensar bem, pensa comigo. O desenvolvimento de uma criança, de um bebê que nasceu até 2 anos mais ou menos, é absolutamente acelerado. Este bebê, ele sai do nada, ele mal consegue respirar sozinho, porque antes de nascer, tá dentro da barriga da mãe, então ele depende totalmente 100% dessa mãe para viver. E aí ele nasce e ele aprende a respirar sozinho, ele aprende a se comunicar através do choro, ele aprende a mamar. E daí ele depois, com o passar dos meses, aprende a sentar sozinho, a engatinhar, a balbuciar, a falar algumas palavrinhas, aprende a pegar os objetos, a sorrir socialmente, e depois a criança aprende a andar e ela aprende suas primeiras palavras. Tudo que acontece nos 2 primeiros anos da vida do ser humano não vai acontecer nunca mais. Nunca mais uma pessoa vai se desenvolver tão rápido quanto se desenvolve nos 2 primeiros anos de vida. O desenvolvimento, ele é muito acelerado. E por que o desenvolvimento é muito acelerado? Aonde está acontecendo esse desenvolvimento? Aqui. O cérebro de um bebê está fazendo imensas, milhares de conexões neurais. E está disparando tudo isso para o bebê, e esse bebê está crescendo. Então, todo o desenvolvimento do bebê acontece dentro do cérebro. As crianças, elas têm uma capacidade de aprender, de absorver novos estímulos, uma capacidade assim imensa. Nós adultos já não temos tanta capacidade assim. Por quê? Porque o cérebro no adulto, ele já está desenvolvido.
Claro que a gente pode aprender muitas coisas e o nosso cérebro continua fazendo essas conexões neurais, né? Mas em menos velocidade, numa velocidade muito menor. Então, pensar que as crianças elas estão em desenvolvimento é muito importante para entender o TDAH, para entender os prejuízos causados pelo TDAH e principalmente para entender o que você pode fazer para ajudar a criança que tem TDAH. Então, de volta à pergunta inicial, a pergunta da Patrícia, afinal, o que há de errado com o meu filho? Não há nada de errado com a criança com TDAH, mas existem muitas coisas diferentes acontecendo dentro do cérebro. E a primeira reflexão que eu quero fazer aqui, que eu quero trazer aqui nesse vídeo, é que o cérebro da criança com TDAH se desenvolve numa velocidade diferente quando comparado ao cérebro de uma criança que não tem TDAH. O córtex pré-frontal, e eu já falei isso sobre o córtex pré-frontal, sobre o maestro que mora dentro do nosso cérebro, tem até vídeos aqui no meu YouTube mesmo, onde eu falo melhor, mais aprofundado sobre o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal nas crianças com TDAH tem um certo atraso na sua maturação. E esse atraso traz alguns prejuízos, tá? Então, você já deve ter reparado que as crianças com TDAH, o seu filho, se ele tem TDAH, ele muito provavelmente tem atitudes mais imaturas, ele se interessa por crianças mais novas, ele tem dificuldade em lidar com algumas frustrações, com alguns sentimentos. E tudo isso se deve a esse atraso na maturação do córtex pré-frontal, que é um córtex muito importante para direcionar, para organizar muitos dos nossos comportamentos, muitos dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas expressões verbais. E isso, tendo esse atraso, esse córtex ele fica meio perdido, então ele está sempre buscando se organizar, obviamente, mas atrasado nesse processo de organização. Não há nada de errado. As crianças com TDAH, elas são absolutamente capazes de aprender e de fazer tudo o que crianças que não têm TDAH fazem e aprendem. Mas elas coordenam o aprendizado de uma maneira muito diferente. Então, não diz respeito a uma deficiência, mas sim uma maneira diferente de aprender, de coordenar o aprendizado. É muito importante que você saiba que o TDAH, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, é um transtorno que tem uma dificuldade no desenvolvimento do autocontrole. Então, pode reparar, todos os prejuízos que você verifica no teu filho dizem respeito ao autocontrole. Então, a dificuldade de ficar quieto. Para eu conseguir ficar quieta numa sala de aula, numa palestra, enfim, eu preciso me controlar. A dificuldade de pensar antes de agir diz respeito ao quê? A capacidade de se controlar. A capacidade de controlar os seus impulsos, ou seja, autocontrole. Então, todos os prejuízos que uma criança com TDAH tem dizem respeito ao desenvolvimento do autocontrole. Então, nós podemos dizer, concluir que o TDAH é igual à dificuldade de autocontrole. E esse autocontrole, ele depende do córtex pré-frontal. Ele depende de algumas funções cognitivas que estão no córtex pré-frontal. E esse córtex pré-frontal tem um atraso na maturação. Respondendo novamente a pergunta da Patrícia. Patrícia, não há nada de errado com o seu filho, mas existem muitas coisas diferentes acontecendo com ele. E você precisa entender que todas essas diferenças trazem muitos prejuízos, mas ao mesmo tempo dizem respeito, constituem o teu filho enquanto ser humano.
Uma criança que tem TDAH, ela é só prejuízos? Obviamente que não. E a gente nem pode pensar com essa perspectiva, né? Com esse filtro. A gente não pode olhar essas crianças somente ressaltando os prejuízos. Isso é muito ruim, porque aquilo que recebe a nossa atenção cresce. Quando você nota e ressalta demais os prejuízos que a criança com TDAH apresenta, tudo isso vai crescer, porque é só isso que você está ressaltando. A gente precisa olhar para as potencialidades, para as possibilidades dessa criança, porque todas as crianças têm muitas possibilidades, muitas potencialidades, tem muitas qualidades, muitas coisas positivas. Não sei se você sabe, mas eu tenho um curso, o curso Fazendo as Pazes com o TDAH do seu filho, e nesse curso nós fazemos algumas lives. São 4 lives de plantão de dúvidas, e essas lives acontecem comigo, então eu me reúno com todos os alunos online, tá? A gente utiliza um aplicativo para fazer essas reuniões, e é um momento de troca, de experiências, de partilha, enfim. E é muito interessante que sempre nesse curso as mães estão trazendo os prejuízos, as dificuldades, as características ruins das crianças, né, dos filhos. E quando a gente começa a pensar, mas é só isso? Vamos falar então das coisas boas, dos aspectos positivos. Essas mães, elas começam a perceber, a ter alguns insights de que, nossa, meu filho é tão criativo e parece que eu esqueci dessa capacidade. Nossa, meu filho, ele é muito comunicativo. Inclusive, teve uma mãe que falou isso. Paula, eu tô aqui te ouvindo e de fato, né? Nossa, minha filha, ela é super comunicativa. Todas as vezes que nós, né, estamos na presença de outras pessoas ou estamos em alguma festa de aniversário, um churrasco, em família, ela chega, ela cumprimenta todo mundo, ela conversa com todo mundo, ela é super interessada nas pessoas. Então ela gosta de saber como as pessoas estão, o que as pessoas estão fazendo. E eu tinha esquecido dessa característica da minha filha, porque eu tô sempre olhando para os prejuízos. Eu tô sempre olhando que ela não para quieta, que às vezes ela não me obedece. E isso acontece por qual motivo, gente? Porque nós, naturalmente, seres humanos, nós estamos sempre apegados às coisas ruins que nos acontecem. Você pode ter vivido 100 coisas positivas, né? 100 vivências maravilhosas, experiências inesquecíveis. Mas se você vive 2 experiências muito ruins, muito provavelmente a sua memória, ela vai trazer com muito mais emoção, com muito mais força essas lembranças, essas experiências negativas do que as 100 experiências positivas que você teve ao longo da vida. Isso é natural, é da nossa natureza, né? Então, obviamente, que quando a gente olha para as crianças, a gente vai sempre focar nas dificuldades e acaba esquecendo de ressaltar aquilo que a criança tem de bom. E o que nos faz forte, o que nos faz capazes de superar os obstáculos, o que empodera as pessoas são os aspectos positivos e não os aspectos negativos. Às vezes os pais pensam, eu sinalizo mesmo, eu critico para ver se ele aprende. Eu puno meu filho para ver se ele aprende. A criança não vai aprender dessa forma. A criança, ela aprende muito melhor quando você empodera, quando você encoraja, quando você elogia também, né? Existe uma diferença importante entre encorajamento e elogio, que eu também já falei num vídeo aqui no YouTube. E a criança, ela se sente muito mais forte. A autoestima dessa criança fica fortalecida, porque ela sente que tem pessoas ao seu redor que estão olhando os aspectos positivos, que estão valorizando os aspectos positivos. Então, pense nisso. No curso, como eu disse, nessas lives de plantão de dúvidas, é um grande momento, é um momento muito especial, onde a gente pode olhar com mais atenção para o lado positivo das crianças, né? É muito fácil
você entrar no curso, principalmente um curso que tem como nome Fazendo as Pazes com o TDAH, ou seja, o que nós vamos falar no curso? Sobre o TDAH. Então, o que eu trago para Paula? Todas as minhas dificuldades, todas as perturbações que eu vivo diariamente, todos os comportamentos inadequados do meu filho. É isso que eu trago pra live, porque é isso que me perturba. E aí, quando você tem a oportunidade de pensar que, óbvio, tudo isso importa, todas as dificuldades que você enfrenta, importa, obviamente que importa, mas importa também tudo aquilo que a sua criança, o seu filho tem de positivo. E isso precisa ser olhado com muita atenção. Enfim, mas tudo isso foi só um adendo para dizer que Patrícia e todas as mães que estão aí me assistindo, todos os pais que estão aqui me assistindo, eu quero dizer que não há nada de errado com o seu filho. O seu filho, ele não é errado porque ele tem TDAH. Ele é diferente. Ele não é deficiente. Não tá faltando nada nele, não tá faltando nada no cérebro dele, mas ele aprende de uma forma muito diferente. Ele tá fora da caixa. E para você entender o teu filho, e principalmente para você ajudar o seu filho, você também precisa estar fora da caixa. Você precisa entender que não adianta você tentar enquadrar o seu filho naquele ensino, naquela educação quadrada, naquele jeito de educar quadrado. Não vai funcionar. O seu filho, ele coordena o aprendizado de uma forma diferente. E você precisa aprender a ser diferente também. Porque aí é uma parceria de sucesso. Certo? Espero que essa resposta que eu dei à Patrícia tenha servido para você. E se te ajudou, curte, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Para mim é muito importante saber a sua opinião. E se fez sentido, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. E obviamente, não esquece de se inscrever aqui no meu canal para você receber todas as notificações, todos os vídeos novos que eu posto aqui semanalmente. Um grande beijo e até o próximo vídeo.